Aí agora vamos dar continuidade à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, que dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 8, do versículo 28, Jesus fala assim, diz assim: porque Jesus ordenará aos espíritos imundos que saísse do homem, pois há muito tempo que os poderia deles, guardavam no preso em cadeia e com grilhões nos pés, quer dizer, amarrado com corrente, né? Mas ele rompia as cadeias e era expelido pelos demônios para ia para o deserto. E no capítulo 29, Jesus diz assim: Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legiões. Era muito espírito que tinha no corpo daquele ser humano, né? Porque eram muitos os demônios que nele se ocupavam. E no capítulo 30 diz assim: impedindo-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Eles falavam para Jesus não mandar ele para o abismo. E no capítulo 31 diz assim: ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe e os demônios que lhes pudéssemos entrar neles, e ele permitiu. Nosso Senhor Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos. E saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, desceu a serra correndo, né? E impetuosamente no lago, e afogaram-se e morreram tudo, né? Como que era o jeito que era antigamente, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 33, ele fala assim: quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contar na cidade pelo que aconteceu, né, nos campos, né? E no capítulo 34 diz assim: saíram eles, pois, e viram que havia corrido, e chegaram a Jesus e chamaram a seus pés, sentado, visto calmo o homem de quem havia sido expulso os demônios, e eles tinham medo dele, né? E no capítulo 35 diz assim: e viram dos testemunhos, e na narração disse ao Orsimos,
Então o povo da região de Gerasenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grandes temor. E Jesus subiu à barca para regressar-se. Montou na barca e saiu, né? Eles pediram para Jesus se afastar de lá, porque viu o que aconteceu. E eles ficaram sem os porcos, sem nada, mas não sabia que Jesus era o próprio Deus, né? E tinha que fazer porque ele era o Senhor, né? E no capítulo 37 fala assim: e nesse momento pediram-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele, mas Jesus repreendeu e dizendo: volte para a sua casa e contar quanto Deus fez a ele. E foi publicando para toda a cidade essas grandes coisas. Eles foi falando para todo o povo que aconteceu, né? E no capítulo 39, Jesus diz assim: a sua volta a Jesus foi recebida por uma multidão que o esperava. E no capítulo 40 diz assim: o chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro e lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa. Jairo era um dos homens da sinagoga que comandava a igreja, né? Que ele era muito pregador, entendia muito do livro de Torá, né? Na Bíblia deles, que do Velho Testamento, que eles cuidavam da lei de Moisés e trabalhavam. Ele era um homem altíssimo dentro da sinagoga, mas ele tinha só uma filha de 12 anos, né? E estava morrendo. E ele foi e pediu para Nosso Senhor, porque ele sabia que Nosso Senhor fazia isso, só que ele não podia falar perto das outras pessoas, né? Chegou e falou com Nosso Jesus, ajoelhou na frente dele e disse: porque tinha uma filha única que uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para ela, para lá, comprimido pelo povo. E no capítulo 42 diz assim: ora, uma mulher que padecia um fluxo sangue de 12 anos, havia 12 anos e tinha gastos com os remédios todos os seus bens, e que nenhum pudesse curar. Essa é a mulher que ele ir para ver a filha de Jairo. Essa mulher se rasteou e pegou na orla dele, na roupa dele, né? E aí aproximou-se dele por detrás e colocou-se na orla dele e o manto, mas estava ali, parou e fluxo do sangue. Ela foi curada na hora. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Jesus falou para os discípulos, para aquele povo, como todos negasses. Pedro, que se estava, disse: mestre, multidões te aperta todos os lados. E daí Nosso Senhor Jesus Cristo replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. Nosso Jesus Cristo é assim, né? Se você toca nele, no corpo dele, na roupa dele, em qualquer lugar que ele tiver, você será curado com a graça dele, com o poder do Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Jesus Cristo é para todo o nosso corpo e nossa vida. Amém.